Levíticos, capítulo 26. Nova Bíblia Viva. Não façam ídolos, nem imagens lavradas, nem construam colunas ou monumentos religiosos, nem ponham pedras modeladas em sua terra para curvar-se diante delas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus mandamentos e respeitem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, e os praticarem, eu darei chuvas a vocês no tempo certo. E a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo darão o seu fruto. Mal estarão acabando de derrubar as espigas, e já estarão colhendo uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medos nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os inimigos que queiram combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos. 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000. E os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior e terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se não derem ouvidos a mim, e não obedecerem fielmente a todos esses mandamentos, se rejeitarem as minhas ordenanças e deixarem de colocar em prática os meus mandamentos, rompendo os termos da minha aliança, então eu os tratarei da seguinte maneira: castigarei vocês com um pavor repentino, doenças e febres abrasadoras. Os seus olhos enfraquecerão, e a vida de vocês definhará. Vocês semearão em vão, porque os seus inimigos comerão as suas colheitas. Virarei o meu rosto contra vocês, e vocês serão perseguidos e derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão apavorados, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois de tudo isso vocês não me derem ouvidos, eu os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder, e farei os céus como ferro, e a terra como bronze. Vocês gastarão as suas forças de tanto trabalhar, mas a terra não lhes dará colheita, nem as árvores darão o seu fruto. E se mesmo assim continuarem rebeldes e surdos ao que digo, multiplicarei o castigo de vocês 7 vezes, segundo os seus pecados. Mandarei animais ferozes contra vocês. Eles matarão seus filhos, acabarão com seus rebanhos, e reduzirei vocês cada vez mais, a ponto de os caminhos de Israel ficarem desertos. Se apesar disso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, continuando a me desafiar, eu marcharei contra vocês e os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Farei com que os inimigos os ataquem para vingar a minha aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, mandarei uma praga sobre vocês, e vocês serão dominados pelos inimigos. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno.
e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que não conseguirá matar a sua fome. Se ainda assim não ouvirem e continuarem desobedecendo às minhas ordens, então voltarei a minha ira contra vocês com castigos 7 vezes maiores por causa dos seus pecados. Vocês chegarão a comer a carne de seus filhos e das suas filhas. Destruirei os altares nos morros, onde vocês adoram ídolos. Despedaçarei as imagens do Deus Sol. Depois, jogarei os cadáveres de vocês em cima de seus ídolos caídos e rejeitarei vocês. Transformarei as suas cidades em deserto. Destruirei os seus lugares de culto e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Arrasarei de tal forma a terra em que vocês moram, que isso causará espanto aos inimigos invasores. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada atrás de vocês. Sua terra ficará deserta e suas cidades em ruínas. Então, a sua terra poderá gozar dos seus anos sabáticos. Enquanto estiver abandonada e deserta, e enquanto vocês estiverem espalhados entre as nações dos seus inimigos. Enquanto estiver abandonada e deserta, e enquanto vocês estiverem espalhados entre as nações dos seus inimigos, a terra que dei a vocês poderá desfrutar dos seus sábados. Enquanto estiver abandonada, a terra terá o descanso sabático, porque quando vocês moravam lá, não lhe deram o devido descanso. Quanto aos que sobreviverem nas terras dos seus inimigos, encherei o seu coração de tal pavor que fugirão assustados ao movimento de uma folha. Fugirão como se estivessem sendo perseguidos por homens armados de espadas e cairão sem que estejam sendo perseguidos por alguém. Sem que ninguém persiga esses israelitas, eles cairão, tropeçando uns nos outros. E caídos uns sobre os outros, serão facilmente apanhados e destruídos pelos inimigos. Vocês morrerão entre as nações. A terra dos seus inimigos os consumirá. Os que sobreviverem nas terras inimigas facilmente serão destruídos pelos seus próprios pecados. E também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e dos seus antepassados, reconhecendo que foram infiéis a mim, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pela terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra de Israel. Enquanto isso, a terra aproveitará a desolação para desfrutar dos sábados. Receberão o castigo pelo seu pecado, porque desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Mesmo assim, quando estiverem na terra dos inimigos, não os desprezarei, nem os abandonarei para destruí-los totalmente, nem quebrarei a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, eu me lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Essas foram as leis, as ordens e as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel no Monte Sinai, por meio de Moisés. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.